Primeira coisa, né, do biofilme dentário é explicar o que é um biofilme dentário. Antes de levar nossa situação para a boca, eu quero te explicar que existem biofilmes sem ser na boca. Um exemplo disso é nos barcos. Se você vê que alguns barcos, né, na parte principalmente de baixo, que fica com contato com o mar, tem muitas caracas, né, que a gente chama, isso, na verdade, nada mais é do que um biofilme. É uma comunidade relativamente indefinida associada a uma estrutura não descamativa. No caso, a superfície do barco, ela não descama. Então as comunidades podem crescer dessa forma muito tranquilas. É por isso que a gente sempre encontra muito cheio essa região não é micro-organismos, né, porque já estão bem grandes, mas de uma comunidade muito grande, muito desenvolvida e muito madura. Tanto que tem que ter profissionais, como é o caso dessa foto, que são especializados em remover essa estrutura do barco, porque isso dificulta a locomoção do barco em fatores. É prejudicial. Então agora levando para o nosso dente, né? O cálculo dentário nada mais é do que uma comunidade tridimensional de múltiplas bactérias organizadas. Tá? É muito interessante que elas são organizadas. Vamos desenhar para ficar um pouco mais fácil. São várias bactérias, tá? De diferentes tipos, tá? Diferentes funções, diferentes formas, diferentes em tudo. Elas vão se unir. E dessa forma, essa comunidade junta vai ficar muito mais resistente e muito mais próspera. Porque se ela estivesse sozinha no meio bucal, né, se ela fosse só ela aqui, ela não ia dar em nada, ela não ia ter uma comunidade forte, ela não ia perdurar por muito tempo. Agora, com uma comunidade, né, com várias bactérias se aderindo umas às outras, elas vão contribuir muito mais para a nutrição, tá? Vai melhorar a nutrição dessa região. Vai melhorar o ambiente da região, né? Geralmente o ambiente vai ficar um pouco mais ácido e com menos oxigênio, o que é muito favorável para alguns tipos de bactéria. E também, além disso, vai promover maior adesão à superfície dentária, tá? Como elas estão mais juntas, mais coladas, elas vão ficar muito mais firmemente aderidas ao dente. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente, mais detalhado, mas em geral é isso que você tem que entender. E você tem que entender que o biofilme, no geral, né, tem uma relação dinâmica e frágil. A qualquer momento, com algum fator, tanto extrínseco como intrínseco, pode mudar essa relação microbiana, tanto para ruim quanto para bem. Um exemplo é quando o nosso ambiente bucal começa a ficar mais ácido. Dessa forma, né, quando o pH diminui, isso é algo benéfico para bactérias mais virulentas, em especial bactérias do complexo vermelho. O complexo vermelho normalmente são bactérias que são relacionadas às doenças periodontais. Eu posso enumerar elas, que são as P. gingivalis, a T. denticolis e a T. forcitis. São as 3 bactérias que compõem esse grupo altamente virulento, que são as principais causadoras das doenças periodontais. Então, voltando, com essa diminuição do pH, o ambiente fica mais favorável para esses tipos de bactérias, que vão se proliferar ainda mais. E isso é ruim para a nossa comunidade microbiana, porque ela vai começar a ficar mais maléfica do que benéfica. Então, dessa forma, vai acontecer um desequilíbrio, mais chamado de disbiose. Essa disbiose é a que vai levar à doença periodontal. Porque se a comunidade está tranquilinha, está em equilíbrio, então bactérias benéficas aqui, pouquinhas maléficas, não tem problema nenhum a gente ter esse biofilme. É o que eu vou explicar ao longo dessa aula. Não temos como acabar com o biofilme na nossa boca. A gente pode controlar ele. Eu vou explicar quando a gente pode controlar. Mas acabar com ele nunca a gente vai conseguir acabar. Ele sempre vai existir uma comunidade microbiana na nossa boca. Mas o ideal é que tenham mais benéficas do que maléficas. Quando eu falo microbianas benéficas, quer dizer que o único benefício delas é que elas impedem a proliferação das maléficas. Agora, quando a gente deixa essas maléficas se proliferarem, as benéficas vão diminuindo, porque o ambiente dessa região vai ficar muito mais favorável para as maléficas do que para as benéficas, porque vai diminuir o pH, vai diminuir o oxigênio, e isso vai proliferar elas, as ruins, e as bonzinhas, né, que gostam de oxigênio, que gostam de um ambiente mais voltado para o pH neutro, vão diminuir. Então isso é ruim, porque vai dar mais espaço para elas crescerem, e com isso vai causar mais doença, mais inflamação nessa região.